Fala galera que assiste meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Deixa eu te falar, fazer textura de pelo eu sei que é algo que é muito complicado. Então o que eu fiz? Gravei 3 dicas para vocês aplicarem daqui para frente. Ficou interessado? Então vem comigo! Bom, para a gente poder fazer a textura de pelo, a gente tem que perceber algumas coisas. Por exemplo, nem sempre o pelo vai estar seco, tá? O pelo do lobo nem sempre vai estar muito seco. Vai ter momentos que ele vai poder passar numa água, uma coisa, num orvalho. Então a gente tem que perceber isso também. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo fator do pelo estar molhado, você vai perceber que ele vai formar algumas pontas, tá? Onde ele vai afunilando para gerar umas pontinhas. Então a gente também vai ter que aprender a fazer isso. Então, a partir do momento que a gente estuda isso, fica mais fácil da gente entender e fazer um pelo, tá? Então vamos lá. A primeira dica é fazer a textura do pelo em formato de ponta. Você vai sempre pegar a agulha e fazer um formato de ponta. A gente vai levar a agulha, igual eu estou mostrando aqui nesse exemplo, que você tem que levar a agulha no sentido de pontas, tá? Isso vai ficar muito mais fácil para a gente construir o pelo, tá? Então, assim que a gente perceber como que é o formato da textura do pelo, a gente vai aplicando. Então, a aplicação aqui seria em pontinhas. Como seria isso? Ó? Eu vou levar a agulha aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazendo uma construção de 2 pontas assim, ó. Uma para trás e uma para baixo. E aí, no meio delas, agora eu venho fazendo a transição para poder juntar essas pontas. E aí o pelo ele vai ficar um pouco mais suave. Então, nem sempre o pelo vai ser reto, tá? Ele vai ter um movimento curvando. E aí, para fazer essa curva, a gente vai fazer em formato de pontinhas, ó. Pequenas pontinhas. E isso vai gerar uma textura mais homogênea e deixar um pelo mais com formato mais suave, tá? Dando aquele volume. Então dessa forma a gente faz a construção dos pelos em formato de pontinhas. A segunda dica é o seguinte, não é só observar o pelo, mas agora a gente precisa entender que tipo de agulha e como que a agulha vai ser levada para a pele, tá? O que eu faço? Eu costumo usar agulhas de Magnum, tá? A Magnum curvada. E aí o que eu faço também? Eu coloco ela um pouco mais para fora para que a agulha fique assim, ó, para fora da biqueira. Ela ficando um pouco mais para fora da biqueira, isso vai deixar com que a tinta escorre mais lentamente, até ela chegar na ponta vai demorar um pouco mais. E isso vai facilitar para que a gente enxergue o movimento que a gente está fazendo, tá? Se você recua a agulha muito para dentro, vai soltar muita tinta e você não vai conseguir enxergar o movimento. Talvez você precisa fazer uma curva, e aí se você não passar a agulha de forma que está seguindo o sentido do pelo, pode ficar um risco reto e um outro curvado, e isso fica esquisito na hora de fazer uma textura de pelo. Além do formato de pontinhas, para fazer a textura eu coloco um pouco mais para fora, algo em torno de uns 3 milímetros, tá? Por quê? Eu colocando ela um pouco mais para fora, eu vou conseguir fazer com que a tinta demore a descer e aí eu consiga ver o movimento que eu vou fazer, tá? Então o que acontece? Se eu coloco, pego a tinta e vou para a pele, fazer esse movimento, ó, só as pontas da agulha, ó, eu consigo enxergar o que eu estou fazendo, tá? Então outro fator para poder fazer a textura do pelo é colocar um pouco mais de agulha para fora. Se eu coloco ela para dentro, se eu colocar um pouco mais para dentro, ela vai descer um pouco mais de tinta e aí vai me atrapalhar a enxergar o que eu estou fazendo, tá? Então sempre interessante a gente pensar nisso, colocar um pouco mais de agulha para fora para a gente poder ver o que está sendo feito, ok? A terceira dica é fazer a textura de pelo no movimento de pêndulo. Como seria isso? Além de eu usar a agulha um pouco para fora, eu vou fazer um movimento como se fosse um pêndulo, para trás e para frente. Porque o pelo, quando ele se inicia, ele é mais leve e aí o meio dele fica um pouco mais carregado e o final fica mais leve. Então, quando a gente trabalha fazendo esse movimento de pêndulo,
O pelo ele vai ficar suave no início da ponta, grossinho no meio e no final vai ficar mais suave. Então a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido. Além disso, eu dou ainda algumas longas passadas, tá? Para quê? Para que o pelo fique mais comprido em alguns lugares e menor em outros lugares, ok? Igual eu estou fazendo aqui nesse exemplo. E para que eu consiga fazer a textura do pelo, eu trabalho em movimento de pêndulo. Como seria isso? Fazendo isso aqui, ó. Tá? O final ele vem suave e quando encosta ele trava e o final suave. Então aqui basicamente foi feito assim, ó, nesse movimento, ó, de pêndulo. Fazer a pontinha trabalhando sempre assim, ó. Por quê? Eu quero que a ponta fique suave no final, o meio mais intenso e a saída mais suave. Então dessa forma que a gente consegue fazer a textura de pelo sempre suave, ó. Trabalhando, ó, no movimento de pêndulo. Dessa forma a gente fica muito mais fácil para poder executar qualquer textura de pelo, tá? Agora eu vou dar uma dica bônus, ou seja, uma quarta dica para vocês. O que eu fiz? Além desses estudos aqui, dessas 3 dicas, eu gravei uma tatuagem que eu fiz um movimento completo, onde eu coloco todas essas 3 dicas num único movimento, numa única tatuagem. Então se liga só. Bom, toda vez que a gente vai fazer um trabalho que envolve textura de pelo, a gente tem que entender o princípio dessa estrutura. Por exemplo, você pega uma foto de um animal, seja um lobo ou um leão, você pode reparar que os pelos eles tendem a ser um pouco maior e um pouco mais afastado dos olhos, do focinho e da boca. Então essas partes tendem a ser um pouco mais comprida e mais volumosa. Para quê? Para gerar essa maciez e sensação de volume, tá? E para reproduzir isso na tatuagem, como que a gente faz? Aqui eu estou usando uma Magnum 1013 RM e o movimento que eu vou fazer essa textura de pelo é em formato de pontas. Pode reparar que tem pequenos formatos de pontinhas. Aonde o pelo é mais curtinho, igual aqui, eu venho para trás e para frente e fazendo uma leve curvinha. Para quê? Para gerar essas pequenas pontinhas. E é mais ou menos assim que a gente enxerga quando a gente pega uma foto real, tá? Aqui eu estou trabalhando bem superficial porque aqui tende a ter uns pelinhos mais clarinhos, mais suave. Então você pode trabalhar dessa forma assim. E à medida que ele vai se afastando, ficando mais para trás, o pelo tende a ser um pouco mais volumoso. Pode reparar aqui, ó, tem pequenas pontinhas pretas. Então é esse formato que a gente vai criando, tá? Aqui, ó, já é uma situação que o pelo é um pouquinho mais curto. Então eu venho para trás e para frente, sempre naquele movimento de pêndulo e fazendo o formato de pontas, que é assim que a gente vai criando essa textura do pelo nessas partes mais afastadas, ok? E é isso aí então, galera. Deu para entender um pouquinho como que a gente pode estar fazendo uma textura de pelo? Desde que a gente tenha um caminho certo para seguir? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos. Deixe aqui abaixo nos comentários como que eu pude te ajudar e como eu também posso te ajudar daqui para frente com outros conteúdos. Deixe aqui suas sugestões que eu vou fazer o possível para ler todos os comentários e trabalhar para poder fazer mais conteúdos, ok? Até o próximo vídeo e forte abraço!